Bíblias comigo, e se você trouxe a sua Bíblia em formato eletrônico, eu só quero pedir que você possa deixar o seu telefone de alguma maneira que ele não te incomode, porque se alguém te chamar aí, enfim. Eu disse que nós trataríamos de um assunto difícil aqui hoje, porque, e eu pensando na forma que eu conduzi essa mensagem no primeiro culto, eu quero não mudar o conteúdo da mensagem, mas a minha abordagem aqui para vocês. Primeiro, lembrar você de que muitas coisas na vida nós não damos peso ou valor porque elas são normais. Parece que elas fazem parte do nosso dia a dia. Aliás, parece não, elas fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui, muitas vezes até brincando, você ao sair de casa e despedir-se da sua esposa ou do seu marido, você não dá um beijo e nem um abraço na intensidade que você deveria fazê-lo. Por que não? Porque você ama menos? Porque você não tem o mesmo carinho por aquela pessoa naquele dia? Não, é porque você sabe no seu subconsciente, embora erroneamente, que você vai voltar em casa e vai poder dar esse abraço, esse beijo amanhã de novo. Algumas vezes não acontece. Então eu digo sempre o seguinte, que se a gente abraçasse ou beijasse as pessoas com a intensidade da primeira vez e com a expectativa da última, nós faríamos isso de forma diferente, concordam comigo? Você abraçaria com muito mais intensidade, beijaria com muito mais fervor, porque você está fazendo com aquela mesma empolgação da primeira vez, mas você está fazendo também com a possibilidade que nunca mais faça, seja a última vez. Mas não é só isso, tudo na nossa vida que entra na rotina desqualifica muito o seu significado e a importância. E uma destas coisas é, por exemplo, a igreja, a vida espiritual, o vir aqui. Nós fazemos isso todos os domingos, aqueles que procuram sempre estar em uma comunidade aos domingos. Então é normal, as músicas que se canta, as coisas que se fala, as mensagens. Eu duvido, aliás, eu não deveria dizer assim, mas deixa eu me atrever a dizer isso, que alguém aqui tenha se levantado hoje, preparado para vir à igreja, com um senso de singularidade. Mais ou menos assim, esse é o domingo. É hoje. Nós vamos celebrar a Deus. Deus vai falar conosco, nós vamos sentir a presença de Deus. É o domingo. Você já veio preparado, orando, espírito diferente. Quantos? Não me respondam. Mas talvez quase ninguém. Por quê? Porque domingo eu vou à igreja. Então a gente entra num mecanismo de repetição rotineira que vai desqualificando as coisas do seu verdadeiro conteúdo ou da sua essência. Só que ao fazermos isso com o culto, nós estamos fazendo isso mais do que com uma forma litúrgica. A gente chega lá, passa 1h30, 1h45, sei lá, na igreja. Durante esse período a gente canta, a gente ora, a gente ouve a palavra, a gente dá a contribuição da gente e tal, revê alguns amigos, eu faço a minha peregrinação lá no departamento infantil, seja lá o que for a sua rotina. O ponto que desqualifica é a essência do nosso encontro. Na semana passada, quando eu falei sobre o Deus que busca aqui na igreja, eu disse para vocês, ensinando no capítulo 4 de João, que Deus é Espírito. Lembra que nós falamos isso? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós nos reunimos aqui, queridos, existe duas realidades. Uma é a realidade que nós percebemos, é isso aqui. E eu não sei se você já parou para pensar, parece que para nós a vida é o momento e o lugar onde nós estamos. Tipo assim, você não percebe que agora a vida está acontecendo, está se desdobrando para outras pessoas, em outras categorias, em outras realidades. Por exemplo, tem gente nascendo agora, como deve ter alguém em algum lugar chorando a vida de alguém que faleceu. Tem pessoas trabalhando ali,
tem gente correndo atrás da vida acolá, a vida está se desdobrando para uma esfera além dessa nossa aqui, porque como a lei da física diz que um mesmo lugar no espaço só pode ser ocupado por uma matéria, ou uma matéria não pode ocupar dois lugares diferentes no espaço, nós estamos aqui, isso aqui é o nosso mundo. Parece que por algum tempo, o tempo parou e a vida está aqui dentro desse prédio, a nossa realidade. Mas existe uma realidade que não depende de você crer. Ah, eu não creio nisso. Desculpa te dizer isso nessa manhã. Não depende se você crê, se você não crê. Não depende se você gosta ou se você também não gosta. Não depende se você quer ou se você não quer. Existe uma realidade espiritual. Quando também falando a semana passada eu disse para vocês sobre o nosso corpo, quando Jesus estava lidando com aquela mulher, sobre o nosso corpo, e que nós temos em nós, independente de qual seja a sua convicção teológica, se nós somos bipartidos ou tripartidos, se nós somos dicotômicos ou tricotômicos, nós temos um corpo, temos um espírito e uma alma, não importa, ou se você crê que nós temos apenas o corpo e o espírito, e dentro do espírito está essa parte que lida com as emoções que nós chamamos da alma. Não importa qual seja a sua posição. O ponto é, você não é só isso aí que você está tocando. Isso não depende de você crer ou não crer. Você pode falar assim para mim, pastor, eu sou, sei lá, eu sou ateu, eu não creio. Não interessa, desculpa. Ô pastor, eu acho o seguinte, que eu morri, eu acabei, eu viro pó, joga minhas cinzas no mar, sei lá, me enterra, acabou quem eu era. Você pode pensar isso, é o seu direito, mas não é a realidade. A Bíblia diz que nós somos espírito, que temos um corpo, assim como o nosso Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aliás, a Bíblia Sagrada inteira trata de um Deus que se revelou aos homens, aos seres humanos, através daquilo que podia ser percebido por eles, porque Deus era espírito, ou é espírito. Ora, a mesma Bíblia que fala deste Deus, fala de um ser espiritual demoníaco, que era um anjo de luz, que intentou no seu coração ser maior do que Deus, fez o que a maioria de nós faz, quer ser superior, quer ser o que manda, quer ser o que é, intentou no seu coração ser superior a Deus, precipitou-se para a sua perdição com um terço das criaturas celestes. Ora, se você tem um pingo de conhecimento da Bíblia no Velho Testamento, você já leu que Deus criou milhares de milhões de anjos. Se um terço destas criaturas precipitaram, deixando o seu lugar original, este Satanás tem a seu dispor uma miríade, um exército incalculável de anjos caídos. Ah, não acredito nisso. Novamente, não importa. Eu não estou aqui para provar para você a existência de nada, eu estou aqui para dizer para você onde é que você se encontra nesse estado que nós vamos conversar. E estes anjos, eles quisera eu que eles estivessem quietos, guardados, trancafiados em um lugar. Eu me lembro muito bem de uma conversa com um amigo, mais ou menos 25 anos atrás, eu, ele e um outro pastor, e esse outro pastor disse o seguinte para o meu amigo e para mim: eu não acredito que o diabo está agindo. Pastor. Aí eu não sei se foi meu amigo, disse assim: mas como você não acredita? Ele falou assim: o diabo está acorrentado, preso. Aí o meu amigo disse assim: então a corrente deve ser grande, porque ele apareceu no corpo de uma mulher lá na minha igreja, pouco tempo atrás. Então não importa se você crê, eu não estou aqui para provar isso para você. Eu estou aqui para te dizer o seguinte, que a contragosto seu, dos que não creem, você é parte dessa realidade que envolve o seu mundo espiritual. E eu sempre quis compartilhar com a nossa igreja, sugeri que fosse lido dezenas de vezes. Eu li pela primeira vez 27 anos atrás, 28 anos atrás esse livro,
chamado As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, escrito pelo C.S. Lewis, o mesmo escritor que escreveu As Crônicas de Nárnia, quando ele descreve aquela cena que vai estar ali para vocês, em 1, 2, isso lá. Ele descreve essa cena. Qual é a cena? E eu vou te explicar porque nós vamos, grande parte do nosso diálogo hoje vai ser em torno desse livro e dos textos das Escrituras Sagradas. A cena é a seguinte: é um demônio mais velho, mais experiente, ensinando um demônio mais inferior, assistindo esse demônio na arte da tentação. Aquela escada é a escada que liga o inferno à terra, aquele que está ali agachado é o demônio mais baixo, assistente do outro, que fica lendo as cartas que os dois trocam um com o outro. Então a carta é o seguinte: as cartas, demônios que estão aqui cuidando do paciente que é você. No livro, o inimigo é Deus, o pai é o diabo, o paciente é você. O terreno do inimigo é quando uma pessoa se converte. Então o diabo da terra, ao perceber as atitudes do seu paciente, escreve para o diabo mais velho, dando o relatório, e o diabo mais velho responde com as atuações que precisam ou que ele precisa fazer. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, a carta aos Efésios, no 6º capítulo, e nós vamos ler juntos, do versículo 10 ao versículo 13. Presta atenção, por favor. O texto sagrado diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu acho curioso porque quando você visita alguém, diz assim para uma pessoa que está enferma: eu estou orando para que Deus te fortaleça. Você não está orando para que aquela pessoa seja fortalecida e permaneça naquela cama. Você está orando para que ele, ao ser fortalecido, ele possa levantar, ele possa vir para a vida, ele possa enfrentar as atitudes diárias que ele tem. Paulo está dizendo para uma igreja: fortaleçam-se no Senhor. Ora, mas por que, Paulo? Por que nós precisamos estar fortalecidos em Deus? E ele mesmo responde no final do versículo de número 11, porque ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então equivale a nós dizermos que Paulo está dizendo para essas pessoas fortalecerem-se no Senhor e na força do seu poder, para que eles possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. A Bíblia Sagrada diz que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, e para que nele nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Mas a mesma Bíblia, que diz que Jesus Cristo veio para isso, diz que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. E que para alcançar esse objetivo ele não mede esforços. E quem é a vítima dessa guerra? Você e eu. Portanto, é sobre nós que esse ser maligno desfere os seus golpes. Irmãos, não há imunidade porque você entrou na igreja. Tem gente que fala assim, e isso vem muito da tradição, da herança religiosa nossa, que os lugares eram sagrados. Então, as pessoas, quando tinham algum tipo de anomalia espiritual, corriam para a igreja, porque achando que ao pisarem no templo elas seriam curadas. Não! Os demônios permeiam esse lugar, porque nós encontramos barreiras, dificuldades para comunicar o evangelho, que nada mais é do que ingerência maligna desviando a sua atenção, fazendo com que você escute, mas não entenda, e fazendo que aquilo que você entender, você relativize de acordo com um coração distante de Deus, e que ao relativizar você faça sempre a escolha pela coisa errada. A nossa luta é para que essas hostes demoníacas sejam banidas da vida de alguém, para que o evangelho de Jesus Cristo possa realmente ganhar todo o coração dessa pessoa. Então Paulo diz o seguinte, versículo 12: pois nossa luta não é contra pessoas,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Olha quão claro é isso aqui, irmãos. A nossa luta não é contra o marido que teima em ser uma pessoa agressiva, não é contra uma sociedade que entende que a fidelidade conjugal não é mais existente. A nossa luta não é contra aquela pessoa que supostamente te odeia. A nossa luta não é contra o governo que é de direita ou de esquerda, portanto favorece a um e persegue os outros. A nossa luta não é contra o aumento da riqueza em detrimento da pobreza de tantos. Não! A nossa luta é contra ideologias que sustentam esses ambientes. O seu problema não é o seu marido ou a sua mulher. O seu problema é a mentalidade que sustenta o seu casamento. O seu problema não é a sociedade que está caminhando diante de Deus. Não, não. O nosso problema é que existem pensamentos que sustentam a proposta existencial que está lá fora. O problema seu não é se a sua igreja é mais poderosa, menos poderosa. Se ela é mais fervorosa, menos fervorosa no seu julgar. O problema seu é uma mentalidade demoníaca que está criando uma compreensão de que se é possível viver o chamado cristianismo da maneira que você quer, com as suas pressuposições, com a sua compreensão da vida. Ora, o cristianismo não tem nada a ver com o que eu acho, queridos. O cristianismo não tem nada a ver com o que você pensa da vida. O cristianismo não é, it's not about us. Tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Deus. Ele é o Senhor. A sua palavra é a única regra de fé e prática. É a única regra de conduta. Mas alguém está conseguindo colocar na cabeça das pessoas que é possível eles existirem se chamando de cristãos, mas terem um conjunto de valores que vem das suas próprias determinações na vida. E o que é isso? Demônios que têm trabalhado para fazer com que eu e você fiquemos brigando por coisas superficiais, periféricas, sem realmente ter que mergulhar no nosso coração. Foi por isso que eu preguei a mensagem da semana passada. A mulher era capaz de... já teve 5 homens, tem o 6º. A vida está aos bagaços, mas ela está brigando como é que é a forma de culto, como é que é o lugar de adoração, e por aí vai. Então Paulo continua escrevendo aos irmãos, dizendo: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra esses poderes, autoridades, os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nesse livro, na introdução, o escritor diz o seguinte: há 2 erros idênticos e opostos nos quais nossa espécie pode cair acerca dos demônios. Um erro é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar e nutrir um interesse excessivo e doentio por eles. É o equivalente a dizer: uns não acham que o demônio existe, os outros veem demônio em tudo, até naquilo que não deveria, que nem ele está. Eu já contei para vocês eu contei aqui na igreja, né? Muitos de vocês não estavam aqui. Quando eu estudava, eu trabalhava, fazia algumas limpezas à noite, e eu acho que a Ana tinha dado à luz, não sei o que ela tinha, e eu sei que eu arrumei uma outra pessoa para me ajudar. E lá nesse local que a gente fazia limpeza, tinha um vacuum cleaner que era do lugar, a gente usava aquilo. E eu levei uma irmã muito crente para ir comigo, muito crente mesmo. E ela chegou, quando ela viu o vacuum cleaner, ela teve um piti. Pensa o nome do vacuum era Dirty Devil. Lembram daquele vacuum? Ainda tem aquilo por aí ainda? E ele ainda tem um desenho de um rabinho do capeta ainda nele. Ele é vermelho, né? How convenient is that? O vacuum é vermelho
E ela repreendendo o Vecchio. Ela não chegava perto do Vecchio e amarrava e falava. Falei para ela, irmã, esse negócio aí vai ter que ser ligado na tomada e passado no chão. Não pego nisso de jeito nenhum, pastor. Está amarrado esse demônio. Hoje, quem dera se o demônio fosse um Vecchio. Seria fácil demais, quebra o Vecchio, joga o Vecchio fora, compra um outro Vecchio, uma outra marca, um outro nome. Quem dera, tem muito mais gente possessa dentro das nossas igrejas evangélicas do que dentro do Vecchio. Gente que a mente já foi possessa por uma capacidade de gerenciar a sua vida longe dos valores do evangelho e de se chamar de cristão. Gente que gerencia as suas relações, sejam elas conjugais, afetivas ou profissionais, numa mentalidade que toda informação vem do inferno. É gente que relativiza a sua pureza, é gente que relativiza a sua honestidade e dá a essa relativização o respaldo de que nós estamos numa guerra aí para competir pela existência, então cada um ganha da maneira que quer. E ele continua dizendo, o outro é acreditar e nutrir um interesse excessivo e doentio por ele, os próprios diabos ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista ou o mágico com o mesmo deleite. Ou seja, você dá atenção excessiva ou nenhuma para o diabo, ele recebe com o mesmo aplauso. Por isso, Paulo, orientando a igreja em Éfeso, ele diz, irmãos, o nosso negócio não é ficar procurando. Irmãos, eu já participei de cada encontro. Um dia eu fui pregar numa igreja e o microfone não funcionava. O pessoal reuniu para expulsar o demônio do microfone, que estava impedindo o microfone de funcionar. Eu estou daqui olhando isso, e não é que eu sou menos crente que ninguém, não. Eu falo assim, gente, que tal olhar se não tem algum problema nos fios aí? Que tal pensar que tem alguma coisa desligada? Eu estou usando aqui um transmissor diferente, porque a semana passada nós tivemos problema no meu. Que tal pensar que aparelhos quebram? Porque na pior das hipóteses não tem aparelho, a gente conversa. Então vamos repreender. É uma falsa espiritualidade que nos impede de perceber o que Paulo está dizendo, que existe uma luta que a maioria de nós não quer percebê-la, e por não querer percebê-la, estamos muito mais dominados pelo Satanás do que pelo Deus das Escrituras Sagradas, pelo Deus da Bíblia. Então eu quero lançar 2 fundamentos aqui para você hoje, e você, em nome de Jesus, pense nisso depois. Primeiro, eu queria que você entendesse que o seu adversário, que o nosso adversário, ele é real. Ele não é um conto, não é uma história da carochinha, não é o trabalho feito na encruzilhada, não é a garrafa de pinga ou frango ali. Ele é real. Porque a mesma Bíblia que fala de Deus, fala dele. Você não pode dar veracidade a um e não ao outro. Seu inimigo é real. E a segunda parte, ele trabalha incessantemente para nos destruir. Ele trabalha incansavelmente para te destruir. E sabe qual é a destruição maior? Não é a sua morte. Não é a sua morte. A destruição maior é o seu afastamento de Deus. Vou te mostrar como é que ele trabalha. Paulo diz assim, fiquem firmes contra as ciladas. Fiquem firmes. Na página de número 15, o seu paciente veio à igreja. E o diabo mais velho responde para o mais novo dizendo o seguinte, eu noto com grande desprazer que o teu paciente tornou-se cristão. Levantou a mão lá no culto, sei lá, falou que aceita Jesus. Ele continua, não há motivo para desespero. Centenas destes convertidos adultos foram recuperados depois de uma pequena temporada no campo do inimigo e agora estão novamente conosco. Todos os hábitos do paciente, mentais e corporais, ainda jogam a nosso favor. Irmãos,
Quem aqui tem coragem, e eu vou me adiantar, se você levantar a mão, eu vou falar que você é mentiroso. Não sei se isso vai te intimidar. Probably. Quem aqui tem coragem de dizer o seguinte: o dia que eu me converti, pastor, pensa num homem nasceu novo, amanheceu novo. Sabe aquelas taras que eu tinha? Sumiram todas. Sabe aqueles desejos errados? Desapareceram. Sabe aquele ódio que eu guardava no coração, aquela vontade de vez em quando que... sumiu, fiquei manso, que nem uma moça. Fiquei, tranquilo. Sabe aquele cara que não perdoava, aquela mulher que não perdoava? No outro dia, virei o pai do perdão. Quem? Ninguém, queridos. Você sabe por quê? Quando se converteu, o que aconteceu? Você deu sua vida para Jesus, Jesus entrou na sua história, marcou a sua vida, mas o Manuel continua o mesmo Manuel no day after. Como você continua o mesmo. E é isso que o demônio lá de baixo está dizendo por daqui de cima. Não se preocupe, seu paciente foi à igreja, levantou a mão, disse que se tornou cristão, fique tranquilo. Ele ainda é o mesmo. Muitos deles são recuperados de volta para o nosso território depois de terem passado por esse processo. Sabe por quê? Porque o problema não é você levantar a mão e dizer que é de Jesus, o problema é Jesus entrar e mudar você. O problema é Jesus vir para a sua vida. É Jesus se encarnar. É o que o apóstolo Paulo disse para a igreja em Roma, capítulo 12, versículos 1 e 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Quantos milhões de cristãos supostos que frequentam igreja e se dizem cristãos, mas o gerenciamento das suas vidas não são de Cristo, ou não é de Cristo. As pessoas continuam a pensar com a mesma mentalidade, eles não são discipulados, eles não aprendem, e alguns não querem aprender. Irmãos, essa igreja, eu já cometi muitos erros na minha vida, inclusive erros no pastorado dessa igreja, dos quais alguns eu me arrependo, outros eu cometi por também não saber, e alguns eu cometi intencional mesmo. Mas uma vez eu falei para mim, falei: Manuel, você é muito besta. Conversa minha comigo mesmo. Eu posso contar nos dedos de uma mão quem restou aqui, que eu cheguei, olhei nos olhos e disse o seguinte: esse caminho que você está entrando é um caminho de morte. Essa autopiedade que a senhora exerce na igreja é falsa. A senhora é mentirosa, só não paga suas contas, só está dormindo com um homem que não é seu, você está dormindo com uma mulher que não te pertence, você é um adulto. Eu posso contar nos dedos de uma mão quem eu tive essa conversa mansa desse jeito. Que ficou. E eu continuei teimando e fazendo. Porque eu achava que quem entra nesse lugar, que quem procura uma comunidade da fé, quer aprender o evangelho e quer viver por ele. Eu até entendo a pessoa cometer erros por não conhecer, mas da hora que ele conhecer, perdi pessoas porque eu disse o seguinte: esse dinheiro seu é para a sua perdição, você me desculpa, mas eu dou dízimo, você pode dar o que você quiser. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Conceito filosófico mais profundo que existe. Você conhece, você interpreta a vida dessa maneira. A Bíblia diz que nós devemos ser honestos, que nós devemos ganhar com retidão, que nós devemos ser justos, que nós devemos andar na luz. Então o que eu imaginava? Eu imaginava, porque hoje eu estou não só mais velho na idade, mas mais maduro, de que é exatamente isso aqui que acontece. Que as pessoas são rapidamente recuperadas para o terreno do inimigo, porque os seus desejos, suas inclinações, não foram trabalhadas pelo Evangelho. Então o diabo está dizendo para o que cuida de você: fica tranquilo, ele vai voltar, porque ele não vai trabalhar isso, e essas paixões vão dominá-lo, e ele vai ser destruído. Mas deixa eu mostrar para vocês de forma mais direta como é que ele trabalha.
página de número 16. Como é que o demônio trabalha na igreja? Entre outras coisas, peguei apenas partes. Seu paciente foi para a igreja. Trabalhe duro no desapontamento ou no anticlímax, que certamente irá ao encontro do paciente durante suas primeiras semanas como membro da igreja. Hello? Você veio para a igreja, você pensou assim, nossa, encontrei o céu. Daí um mês você fala assim, sujaram aqui com o inferno. É ou não é, gente? Quem não tem esse desapontamento? Você vem para a igreja e acha que você vai encontrar só gente honesta, só gente boa. Você vem para a igreja e você acha que todo mundo vai te tratar como se você fosse o que você é, um filho de Deus. Que as pessoas fossem te amar com sinceridade, que as pessoas não fossem te julgar, que as pessoas fossem te acolher no momento da sua solidão. Mas o que você encontra? Você encontra desapontamento. Por quê? Porque aqui tem gente, onde tem gente tem esse problema. E o demônio diz para o outro, fica tranquilo, trabalhe duro, para que esse desapontamento simplesmente aconteça o mais rápido possível. Porque ele sabe, irmãos, que se você permanecer, e se você for ensinado, e se o Evangelho de Jesus entrar na sua vida, e se você for um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus, o maligno não lhe toca. Está lá nas Escrituras Sagradas. Então trabalhe no desapontamento. Por quê? E eu vou colocar, não está no livro, porque aí ele sai da igreja. Porque aí ele vai achar que ele pode ser crente só na casa dele. Porque aí ele vai achar que o desapontamento dele é porque ele ou ela são bonzinhos. Não, é porque eles estão mais endemoniados do que os outros, que se acham donos do mundo e de que todas as pessoas devem colaborar para eles. Presta atenção no próximo verso. É o mesmo que acontece quando namorados se casam. Lembra quando o namorado fala, meu bem, estou tão apaixonado por você, vamos casar. Eu e a Ana, eu queria casar com a Ana, muito, mas não dava conta. Eu era jovem, tinha 17, 18 anos de idade, já tinha cometido um assédio infantil quase, brincadeira, né? Mas eu morro de vontade de casar com ela e cadê condição? Aí eu disse para ela assim, eu vou prestar um concurso e se eu passar eu venho cá e te peço em casamento. Dito e feito, estudei igual um doido, passei. E no dia que eu passei, eu falei, agora nós podemos casar. Eu tinha 19 anos de idade. Mas você já viu a paixão? Fala assim, meu bem, a gente casa de qualquer jeito. Já viu isso, não? Não caia nessa. Detalhes, nota de rodapé, não caia nessa. Moro debaixo da ponte com você. Depois ela fala assim, que tal a Golden Gate? Para ser a nossa, the Golden Gate Bridge, para ser a nossa morada. Mas olha o que o diabo está falando. O negócio da igreja é o mesmo que acontece quando namorados se casam e dão início ao trabalho de aprenderem a viver juntos. É difícil. Agora, olha o que ele diz de Deus. O inimigo corre esse risco porque tem a curiosa fantasia de tornar todos estes pequenos e repulsivos animais humanos no que ele chama de servos. Então é o seguinte, sabe por quê? Que o seu desapontamento te afasta dos seus amigos, que não supriram a sua carência emocional, da sua esposa ou do seu marido, que não supriu a sua carência afetiva, da igreja, que não supriu sei lá que carência que você tem, é porque você tem um espírito de ser o Senhor e não de ser servo. Você não entra nesse casamento para ver em que você serve o outro, você entra nesse casamento para saber de que jeito o outro te serve. Você não está nessa relação de amizade para você ser melhor e fazer seus amigos serem melhor. Você está nessa relação de amizade para ver o que você tira dela. Você não está nessa relação de igreja para você poder acrescentar, para você doar, para você fazer ela ser melhor, mais benquista e vista. Não, você entrou nessa igreja para ver o que você pode sugar. Só que quando o sugar não é suficiente, e os desapontamentos vêm porque ninguém pode suprir isso,
Você que não quer ser servo e que Deus insiste em imaginar que Ele vai nos transformar em servos. Tem uma música antiga de um roqueiro chamado Frank Zappa, onde ele está falando exatamente sobre Lúcifer. Ele fala assim: I rather be a king below than a servant above. Eu prefiro ser um rei lá embaixo do que um servo lá em cima. Mas é isso que Cristo nos chama, para ser servos. Então trabalhe no desapontamento deles, porque esse desapontamento vai simplesmente afastá-los. Mas ele trabalha também numa outra área, está na página 23, que é a página da oração. Aliás, na peça de teatro, quando o demônio vai ler a carta que fala de oração, ele começa a vomitar. Vomitar. Nós hoje temos uma igreja evangélica que não ora mais. Period. Oramos sim, pastor. Não, estou dizendo de quebrantamento, de vida de oração, de pai que ora por filhos, de marido e mulher que oram pelos casamentos, de igreja que dobra seu joelho, de gente que tem tempo de devoção em oração a Deus. Mas ele diz o seguinte: a melhor coisa, quando possível, é manter o seu paciente afastado da intenção séria de orar. Mas, se seu paciente insistir em orar, você deve insistir em um sutil mau direcionamento da sua intenção. Sempre que dão atenção ao inimigo, nós saímos derrotados, diz o demônio. Mas a maneira de impedi-los de alcançar isto, a mais simples, é desviar a atenção dele para si mesmos. Ou seja, evita que o seu paciente ore. Mas se por acaso ele se inclinar para a oração, faz o seguinte: apenas aperte um botãozinho, torça um pouquinho o botão. Faça com que ao invés de orar para conhecê-lo, ele ore apenas pensando em si próprio. Irmãos, eu me atrevo a dizer para vocês que a grande maioria de nós que estamos nesse lugar não conseguimos mais orar a não ser para resolver os nossos problemas, a resolver as nossas carências, a buscar namorado, namorada, ganhar dinheiro, vencer nisso, ser conhecido naquilo. Faz o seguinte: já que ele resolveu orar, que ela resolveu orar, torça o botão e faça com que o centro da oração seja ele e não Deus. Nossas orações se tornam antropocêntricas, nós nos tornamos o centro do universo. As igrejas se reúnem para orar, para pedir bênção para as pessoas, e não para se aproximarem do seu Criador. Não que tenha nada de errado em você orar por bênção, mas a oração não é para me fazer mais poderoso e nem conquistador. Toda oração só é real quando ela me aproxima de Deus. Pelo menos 2 améns, né? Amém, irmãos? E com relação a ele próprio? Página 35. O apóstolo Paulo já tinha dito: irmãos, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Mas olha o que esse homem diz quando o demônio recebe a carta do tentador. Ele diz assim: eu fico surpreso de me perguntar se é essencial manter o paciente ignorante em relação à nossa existência. Não acho que terás muita dificuldade em manter o paciente na ignorância. O fato que os demônios são predominantemente figuras cômicas na imaginação moderna te ajudará. Se qualquer tênue suspeita da tua existência começar a surgir na mente do seu paciente, sugira uma imagem de algo vestido de malha vermelha e leve o seu paciente de que, desde que não pode acreditar nisso, ele, portanto, não deve acreditar na sua existência. É achar que o demônio é esse ser mitológico. É ver demônios em cantos escuros, em pessoas balbuciantes de palavras distorcidas e de força descomunal. É isso que ele quer. Porque você, como uma pessoa racional e inteligente, vai dizer: não faz sentido, isso é mitológico,
Ele não quer que você pense que o demônio é aquela ligação telefônica que chega para você, que é aquela mulher com quem você trava um diálogo, que é aquele homem com quem você está começando a ceder partes do seu coração. Ele não quer que você pense que o demônio é uma sugestão que estão fazendo para você, que pouco a pouco te leva para longe das escrituras sagradas. Ele não quer que você pense que o demônio pode ser uma linda mulher ou um homem extremamente elegante, ou uma proposta social. Não que o demônio não seja uma pessoa, eu não estou dizendo que o demônio é uma ideia, eu estou dizendo que a forma com que eu e você podemos e devemos nos identificar com ele, precisa fugir dessa forma mitológica, de achar que ele é um ser com tridente. Não, ele é essa amiga que insiste em dizer para você que a monogamia e a fidelidade conjugal já não são mais coisa dessa época. Entende o que eu estou dizendo, gente? Não, ele é aquela sugestão no trabalho de que se você for mais esperto, você vai dar certo. E o pior, não há nada mais desgraçado do que o errado que dá certo. Porque você faz o errado e dá certo. E alguns de vocês ainda atribuem o certo que o errado deu, o errado que deu certo, a uma interferência de Deus ainda por cima. Nossa, quase que a minha mulher pegou aqui a mensagem, foi por isso aqui, ó. Deus foi tão bom que o telefone apagou na hora. Quase que me descobriram lá no trabalho. Quase que me descobriram no erro lá que eu estou cometendo. Mas você acredita que Deus cegou os olhos do cara para não ver os números lá no papel? A maior desgraça é quando o nosso errado dá certo. E nós atribuímos ao errado que deu certo o certo para pautar a nossa vida. E com relação às amizades? Olha o que ele diz. Parece que eu e o C.S. Lewis até batemos um papo. Página 47. Fiquei encantado em saber que o teu paciente travou algumas amizades novas e muito desejáveis. E que parece que você está utilizando esse acontecimento de uma maneira realmente promissora. Sem dúvida, o seu paciente deve perceber logo que a sua fé está em oposição direta às suposições sobre quais toda a conversa dos seus novos amigos está baseada. Irmãos, eu estou lendo parte de um livro aqui para vocês. Mas você está conseguindo ouvir a voz de Deus para você? Eu já disse aqui nessa igreja, várias vezes, que quando eu vejo algumas pessoas dessa igreja desenvolverem amizades, tem vezes que eu ponho o joelho no chão e digo que coisa maravilhosa. E tem vezes que eu já digo assim, foi para o buraco. Por quê? Olha o que esse demônio está fazendo. E está falando para o outro. O seu paciente cristão desenvolveu novos amigos. Mas ele vai notar em breve que a sua fé está em oposição, está em contraste com tudo aquilo que está acontecendo e que a turma pensa e quer. Não acho que isso tenha muita importância, desde que possas persuadir o seu paciente a adiar qualquer reconhecimento aberto deste fato. Enquanto o adiamento durar, ele estará em uma falsa posição, guardará silêncio enquanto deveria falar, rirá quando deveria ficar quieto. Ele assumirá, a princípio, apenas por suas maneiras, mas depois também por suas palavras. Todos os tipos de atitudes cínicas e céticas que não são realmente dele. Mas se procederes adequadamente, essas atitudes se tornarão dele. Olha o que ele diz. Todos os mortais tendem a se tornar o que estão fingindo ser. Todos os mortais tendem a se tornar o que estão fingindo ser. Não tem problema, você diz, eu ser cristão e o meu círculo de amizades não ser. E realmente não tem. Realmente não tem.
Eu tenho bons amigos que não são cristãos, muito poucos, porque minha vida é a vida da igreja. Mas não tem problema. O problema é quando as suas amizades fazem você se tornar aquilo que você não é. Ou melhor dizendo, aquilo que você é, mas que Jesus está mudando em você. Você está achando que essa pessoa que entrou na sua vida, entrou porque você é muito bacana, que você é muito legal, bonito, bonita. Você não está imaginando que existe. Irmãos, se você soubesse a importância que você tem, todos os seus complexos de inferioridade seriam resolvidos nessa manhã. Porque o inferno inteiro trabalha para destruir só você. Olha o tanto que você é importante. E, no entanto, você ainda chora, se desespera e algumas vezes entra em profunda depressão achando que ninguém te ama, ninguém te quer. Mas, por outro lado, eu queria que você soubesse que o Criador dos céus e da terra não poupou o seu único filho para que você tivesse vida e pudesse ter uma vida abundante e o conhecesse de verdade. Que o Criador dos céus e da terra enviou Jesus para chamar homens e mulheres ao seu conhecimento. Eu já vou caminhando aqui para fechar. E na sexualidade? Página 91. Sim, um período de tentação sexual é excelente para laborar num ataque subordinado à obstinação do seu paciente. O paciente havia decidido que seria casto, de que seria santo, de que seria correto com relação à sua sexualidade. Então ele está dizendo, um período de tentação sexual é bacana, vai lá. Aí quando o demônio envia o relatório, eu não posso ler o livro todos para vocês, ele diz assim, meu paciente, ele resiste. Meu paciente resiste. Ele é seduzido e ele não vai. Olha o que o demônio fala, irmãos. Ainda não recebi um relatório sobre as mocinhas da vizinhança. Eu gostaria de recebê-lo imediatamente, pois, se não podemos usar sua sexualidade para torná-lo lascivo, devemos usá-la para a promoção de um casamento desejável por nós. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Pais, orar para que os nossos filhos tenham o namorado, o marido, a esposa, que Deus tem para eles, que Deus está colocando na história deles, porque há demônios trabalhando, inclusive para arquitetarem casamentos que vão favorecer a eles depois. Ele continua dizendo da tentação da sexualidade, e você precisa entender que esse livro foi escrito em 1941, então ele não contempla a realidade de exposição à sexualidade que eu e você temos hoje. Ele diz assim, mas há ainda outros métodos mais indiretos de usar a sexualidade de um homem para a sua ruína. E por falar nisso, eles não são apenas eficazes, mas deliciosos. A desgraça produzida é de um tipo bastante duradouro e requintado. Eu vou passar para o tópico 2, que as duas proposições que eu queria fazer para vocês. A primeira é que nosso inimigo é real e que ele trabalha a nosso favor, e a segunda eu já vou fazer. Você pode dizer assim, pastor, o que deu em você de querer ler esse livro para nós hoje? É porque eu percebo na comunidade que eu pastorei. Eu poderia dizer de qualquer outra igreja, mas o meu rebanho se chama New Life Church, porque não há diferença. Que esse livro, ele poderia muito bem ser o livro de cabeceira da grande maioria dos membros dessa igreja, que não estão percebendo que nós não estamos brincando de criar um grupo de pessoas que se reúnem no domingo de manhã, que nós não estamos brincando de cantar,
de sentir arrepios na pele pela beleza da voz ou pelo conteúdo da música. Nós estamos envolvidos em uma batalha por vidas. E de que é a nossa obrigação, aqueles que têm alguma quantidade de sobriedade, de dizer para as pessoas: abra o seu olho, porque nós temos um inimigo, e ele tem usado de tanta sutilidade, de tanta inversão de valores, de tanta confusão. E agora você vai entender a palavra de Deus. O inimigo está usando isto e confundindo as pessoas. Ora, a Bíblia diz assim: se a trombeta der sonido incerto, como se prepararão para a batalha? Se o evangelho não for ensinado e as pessoas não ouvirem, como é que elas vão saber que o caminho delas é de morte? Como é que elas endireitarão os seus passos? Como é que elas terão possibilidade ao arrependimento? Como essas pessoas vão entender que elas estão sendo assediadas pelo maligno? Essa é a razão. Porque se eu usar de uma obra literária como auxiliar, talvez o seu coração, talvez seja mais fácil para você entender. Então agora eu vou te dar a segunda proposição minha nessa manhã. Não é só que o nosso inimigo é real e que ele trabalha insistentemente para nos destruir. É que a única esperança que nós temos, querido, é se nós nos fortalecermos com as armas que Deus nos oferece. A Bíblia diz que nossas armas são poderosas em Deus para destruir todo sofisma, todo engano, tudo aquilo que se levanta, toda altivez em Deus. E Paulo disse que nós precisamos nos vestir com uma armadura de Deus. Olha o que ele diz no versículo 12: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios capítulo 6, versículos de 14 a 17, um texto um pouquinho maior, o mesmo texto, mas um pouquinho maior do que nós lemos, quando fala dessa armadura, fala de um cinto chamado cinto da verdade. E por favor, não sejam como a mulher samaritana, que agora discute se o cinto era a armadura de um soldado da cidade de Éfeso, que esse cinto protege. O cinto da verdade é a oposição à mentira, é a vida de cada um de nós ser correta, é do nosso dizer ser sim, sim, não, não, é tirar a mentira e o engano do nosso meio. É você ser um homem de palavra. É você ser uma mulher de palavra. É de que aquilo que você fala se torne peso. É recuperar a veracidade e a integridade das nossas palavras. É o cinto que você põe na testa ou na cintura, não interessa. É que ele seja de verdade. Tirem a mentira do meio de vocês. Sabe o que Paulo diz mais? Vistam a couraça da justiça, e novamente eu não quero saber se ela protegia do pescoço até as genitálias, os órgãos essenciais do corpo humano protegido por essa couraça, não é. Coloque em cima dessa derme mais alguma coisa. Vista algo para além disso aí. Seja justo. Seja correto, negocie com bases éticas e morais, negocie com padrões bíblicos, seja justo ao julgar uma situação, pare de buscar apenas o seu próprio lucro, a sua própria vantagem, pare, seja justo, entenda quando você errou e assuma os erros. Assim como você também pode e deve se defender quando você não estiver errado, seja justo. Calce os pés com o evangelho da paz. Conheça o evangelho.
A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, pois ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós temos uma comunidade cristã que não conhece a Bíblia. E os demônios aplaudem isso porque eles sabem, que a minha única arma é a palavra de Deus, que a sua única arma é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, e Mateus retrata isso muito bem, ele usou a palavra. A nossa arma é a palavra. Mas sabe o que se tornou a palavra de Deus na vida da maioria de vocês, os pregadores que vocês ouvem durante a semana? Vocês acham que ouvir sermão é suficiente para te dar uma compreensão bíblica? Eu sou pastor e prego 52 vezes por ano, no mínimo, só aos domingos. É impossível eu ensinar a Bíblia só do púlpito. Calce os seus pés com o evangelho da paz, saiba o que diz a palavra de Deus a respeito dessa moça com quem você está querendo namorar, com esse rapaz que você está envolvido. Saiba o que diz a palavra de Deus com relação ao seu casamento, à sua sexualidade, às suas finanças, a forma com que você toma decisões na vida. Saiba o que a Bíblia ensina. Porque quando as pernas te faltarem força, querido, você pode me ouvir, não tem sermão de pastor famoso que te segura, a não ser a palavra de Deus no seu coração. É a palavra de Deus. Você está em uma guerra, vou terminar. Capacete da salvação, escudo da fé e, por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós encerramos o nosso primeiro encontro aqui. Eu quero convidar você para a gente se encerrar da mesma maneira. E depois que eu orar, eu quero que você, por favor, me dê 30 segundos do seu tempo sem você sair. Eu queria que a gente tirasse um tempo para a gente orar. Nós não temos. A mensagem ficou longa. Mas eu queria te convidar para nós nos colocarmos de pé e fazer uma oração juntos. Muito simples a oração. E a oração é a seguinte: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para essa realidade, Senhor. Abre os seus olhos. Abre os meus olhos, Senhor, para eu não brincar de gente que frequenta a igreja, para eu não brincar de gente, porque isso não é brincadeira, queridos. Senhor Jesus, tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhadores laboreiam. Se o Senhor não proteger a cidade, ficar de guarita, ficar na guarita, não vale nada. Minha oração nessa manhã é: Senhor, abre os olhos da nossa comunidade. Eu coloco as mãos sobre o meu coração, Senhor, e peço ao Senhor: abre os meus olhos, Senhor. Mas abre os olhos de cada pessoa aqui, Senhor. Nessa manhã, que até a configuração desse espaço geográfico tem a ver com a realidade espiritual. O Senhor trouxe gente que às vezes não estaria aqui nessa manhã. O Senhor trouxe gente que ouviu falar. O Senhor trouxe gente que passava pela porta e resolveu entrar, ou um amigo que deu uma ligação para um amigo de tantas outras vezes, e hoje foi o dia dele dizer: sim, eu vou. É porque tem todo um trabalho espiritual, Senhor. E, ó Deus, assim como Lúcifer foi precipitado com 1/3 das criaturas celestes, a tua palavra diz que nós temos anjos ministradores do Senhor que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Apesar de tudo isso que conversamos aqui, de pessoas que fingem,
de pessoas que são enganadas, de amizades que são formadas, de comportamentos éticos, morais e sexuais que são deturpados. Apesar da igreja decepcionar, nós podemos declarar: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar das derrotas em algumas áreas, nós podemos dizer que só o Senhor é vencedor, e que o teu povo, Senhor, já é vencedor, porque a tua palavra diz que um dia o Senhor voltará, e o Senhor chamará para si os teus filhos, e eles comparecerão diante do Senhor. E nessa manhã, Senhor, esse versículo se torna pura realidade, porque para chamar os teus filhos, o Senhor usa métodos e formas diferentes, e uma delas está sendo esse culto, Senhor, desde o seu início, desde o convite à adoração, às orações, ao envolvimento e à palavra. Tudo isso é um mecanismo do Senhor chamar filhos, ó Deus, e avisá-los de que, como o Senhor é real e a nossa vida te pertence, Senhor, real é o inimigo que nós temos, que está ao nosso derredor como uma fera, preparando, desejando destruir, Senhor. Mas, ó Deus, quando nós lemos também a tua palavra, e ela diz assim: aqueles que são de Deus, Deus os guarda, e o maligno não lhes toca. É só isso que nós podemos dizer. Aleluia, louvado seja o teu nome. Mas dá a nós aqui da New Life Church, Senhor, sobriedade, discernimento, para nós e para ajudarmos os outros, Senhor, para estendermos a mão para quem está caminhando, como Jesus disse um dia para os fariseus: são cegos guiando outros cegos. Dá discernimento aqui para nós da New Life, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas, e o Senhor nos dê a graça de transformar outros, de ver um pai que não entende que é só uma mudança social que está acontecendo na vida dos seus filhos, e que seja uma mudança social apenas, mas tem mentes trabalhando por detrás dessa mudança social. Senhor, a minha oração, enquanto nós estamos com a mão aqui no peito, dizendo: abre os nossos olhos, é que nós sejamos feitos homens e mulheres, ó Deus, com a mente de Jesus, com a mente de Cristo, Senhor. Eu oro para que o Senhor esteja salvando aqui nessa manhã, Senhor, salvando inclusive aqueles que se achavam salvos, salvando gente que está no anticlímax da igreja e na decepção, salvando gente que está na ondulação emocional dos seus relacionamentos, salvando gente que está tentando ser senhor, enquanto o Senhor veio para ser servo. É gente tentando ir para o céu, enquanto o Senhor veio para a terra, Senhor. Eu estou orando, Senhor, para que nós não sejamos apegados de forma cega e fria a uma existência religiosa, mas que nós sejamos homens e mulheres, rapazes e moças, cheios de Jesus no coração, ó Deus, e que os nossos relacionamentos transpareçam isso, e que as nossas amizades demonstrem isso, e que os nossos encontros aqui como igreja demonstrem isso, e que a vida nossa lá em casa demonstre isso, e em todo lugar que nós formos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Uma vez, Geazi, em desespero,
quando ele contemplava o exército inimigo cercar a casa onde estavam ele e o seu senhor. Ao ver o desespero dele, o profeta fez uma oração simples: Senhor, Pai, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Geazi não era cego, Senhor. Ele precisava ver que por detrás do exército da Síria tinha uma miríade de anjos celestiais. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergar essa realidade para além do materialismo absolutista que quer tomar conta da nossa vida, Senhor. Abre os nossos olhos para a subjetividade existencial. Abre os nossos olhos, Senhor, para saber que há anjos ministradores do Senhor ao nosso redor. Abre os nossos olhos, Senhor, para valorizar um pouquinho mais a oração que causa náusea no inferno, mas que traz júbilo para o Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender cada momento da vida com a singularidade que ele merece ser entendido. Tudo que nós temos é um momento chamado agora, presente. Abre os meus olhos agora, Senhor, e para o agora. Pai, eu oro sobre a nossa comunidade. Que o Senhor ajude a New Life Church a não ser mais uma promotora de entorpecimento religioso, para que as pessoas se sintam momentaneamente bens e vão viver a vida que eles quiserem viver. Abre os nossos olhos para o nosso chamado, Senhor. O nosso chamado é ser uma comunidade profética, que prega a Tua palavra e que ensina as pessoas a caminharem no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Abre os nossos olhos para perceber a importância dos nossos testemunhos de vida, Senhor. Abre os nossos olhos para perceber que às vezes as nossas atitudes, elas vão muito mais rápido, muito mais veloz do que as nossas palavras. Abre os nossos olhos para entender que se o amor não for percebido em nós, em vão nós gritamos sobre a nossa fé. Abre os nossos olhos para entender que a nossa paróquia está lá fora e não aqui dentro dessas quatro paredes, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para te enxergar. Porque em todos os episódios da Tua palavra, que os olhos de alguém foi aberto, houve uma grande transformação, Senhor. E eu creio e peço ao Senhor sobre um abrir de olhos na nossa comunidade nessa manhã. Nossa luta não é contra processos imigratórios, nossa luta não é contra a frieza no coração das pessoas, a nossa luta não é contra meninos e meninas que com a mente dessa época não querem mais saber das coisas dos seus pais. A nossa luta, Senhor, não é contra o oferecimento de uma sexualidade tão fácil aí fora. A nossa luta não é contra dinheiro que se consegue apenas dobrando algumas esquinas a mais, não. A nossa luta é contra um ser chamado demônio, que com seus anjos malignos seduzem pessoas que ditam o comportamento, a moda, os hábitos, os costumes, as possibilidades. Dá sobriedade para os teus filhos, ó Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente tenha clareza de onde é o nosso campo de batalha, do nosso inimigo, mas muito mais, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergarmos o nosso Deus, o nosso Senhor, e o poder do Senhor, ó Deus.
porque nós somos revestidos na força do poder do Senhor. Eu estendo as minhas mãos sobre a nossa comunidade, sobre esse rebanho, e eu ministro sobre eles uma bênção, Senhor, que vem do Senhor. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês, tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante a sua face e te dê shalom, te dê paz, paz completa, e essa paz guarde mentes e corações em Cristo Jesus, até o dia em que nós estaremos com Ele na eternidade. Você diz amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus.